Eu vou começar o vídeo assim, toda sorridente, saltitante, coração tá cambalhotando. Gente, porque eu tava numa saudade de voltar aqui. Meu Deus, há quanto tempo, né? Eu acho que já tem quase 2 meses que eu não consigo gravar um vídeo aqui. Tava tendo que priorizar muitas outras coisas, mas hoje não tinha como. Hoje eu falei, não, eu vou tirar uma horinha ali pra gravar, editar o vídeo e já postar. Porque eu vou falar de uma coisa tão necessária, e eu tava ali, né, tomando um banho, tive vários insights, fiz muitas liberações ali de emoções. Vou falar hoje sobre mudanças, o poder de mudar. E o quão caótico é resistir à mudança. Vou falar então, gratidão a você que tá aqui me ouvindo, me assistindo pelo YouTube ou me ouvindo pelo Spotify. Esse é o canal Alquimia do Sentir, onde eu trago muitos dos meus sentires, dos meus pensares, das minhas vivências, do que eu vou evoluindo através da minha jornada, da minha caminhada. E é sempre muito abundante ter a sua energia aqui, assistindo e me ouvindo. E se não é inscrito, seja no Spotify, seja no YouTube, se inscreva, que isso colabora muito para que eu venha também mais e mais e mais, e o YouTube e o Spotify vão entregando para mais e mais pessoas, recomendando o meu conteúdo. E, gente, falar sobre mudanças sempre foi até simples para mim. Aí, eu passei por um grande desafio nos últimos meses, alguns muitos grandes desafios. Tá, vou falar no singular mesmo, um grande desafio, vai. Vamos compilar tudo. E eu me vi resistindo à mudança. E aí, quando eu me toquei, eu falei, putz, caramba, Cami, não é possível, você não aprendeu até hoje. Mas ser humano é isso, né? A gente aprende uma coisa, às vezes dá uma esquecidinha, dá uma regredidazinha, assim, algum comportamento, algum sentimento de acordo com o que você tá vivendo. E aí depois volta a consciência, traz consciência pra ali e vai refletir, vai fazer a mudança que você quer ver acontecer dentro de você e no externo. Quando a gente resiste à mudança, a gente resiste à vida. Porque a vida é um eterno ciclo. No budismo, eles têm como ensinamento a roda da vida. Então, ora o ser humano tá lá no topo da roda, tá uma roda gigante, ó. Ora ele tá aqui embaixo, na roda da vida. E o que que o ser humano costuma fazer? Quando tá lá no topo, começa a querer frear essa roda para não sair dali. Nossa, eu vou frear, deixa eu me manter aqui. E quando tá lá embaixo, começa a acelerar, acelerar, acelerar para sair de lá. Por um lado é bom, sim, porque a gente, né, tem que entrar nesse flow da vida, a gente tem que ter a consciência, perceber quando não tá tão no topo pra trabalhar e agir, né, ou confiar e agir pra sair dali. Mas se começar a querer ir contra o fluxo divino, o fluxo da vida, gera resistência, gera dor e que gera sofrimento. E aí que é a parte, não tem como falar de resistência, mudança sem falar de sofrimento. Porque quando a gente resiste, quando a gente não está no flow perfeito e divino e aquele flow da vida mesmo, mesmo se a pessoa não é espiritualizada, mas ela sabe que tem um flow ali a seguir, ela começa a sofrer, né? Então eu me vi em sofrimento há uns tempos atrás, alguns tempos bem recentes, porque eu precisei encarar algo bem profundo e encarei, só que o meu cérebro, como ele estava habituado naquele sofrimento que estava sendo gerado talvez, sei lá, 2 décadas, né? Eu tenho 31 anos, então desde quando aconteceu lá na minha infância, meu cérebro estava habituado, tipo, a esconder aquilo ali, né? Porque é o modo de defesa do nosso cérebro. Então eu não queria acessar aquela dor, porque acessar dói, talvez gera até uma morte, né? E aí, manteve escondida. Eu fui lá, cavuquei, né? Porque como o Rumi dizia, eu não posso te dar o mapa do tesouro, mas eu posso te dar a vontade e a paixão por buscar, por procurar. Então, sou uma buscadora, fui lá, busquei, cavuquei. De repente, cavuquei aquilo ali, dei de cara com aquilo, falei, putz, e agora, né? Preciso processar esse trauma, preciso encarar isso. Só que eu preciso viver o processo, preciso viver as etapas. Quais são as etapas? Quando a gente acessa uma coisa muito profunda, geralmente quando o externo fez com a gente lá na nossa infância. Tem que acessar a raiva. Aquilo te gerou raiva. Então acessa a sua raiva, acessa muitas outras coisas. Então acessa o medo que você teve naquele momento, naquela situação, e talvez o medo que postergou para talvez uma vida inteira, né, como foi no meu caso. Então você tem que acessar todas as emoções e os sentimentos daquilo ali. Só que aí é preciso soltar. Acessa, mergulha, compreende, sente,
Aí você acolhe, transmuta e solta. Esse é o grande processo. E eu tava com dificuldade de soltar. Conscientemente, gente? Não, claro, que ninguém quer ficar conscientemente lá agarrado no seu sofrimento. Só que era algo que o meu cérebro, né, tava muito conhecido pra ele. Aquilo tava muito confortável, porque era o que ele conhecia. E aí, uma coisa que ele gastou décadas, né, pra construir, como se ele estivesse construindo um grande castelinho. Só que, né, um castelinho todo mofadinho ali, porque é uma memória, uma situação muito traumatizante né, ele precisou guardar. De repente, chego eu lá com a marreta, quebro tudo. E aí, cérebro entra em pânico, a nossa mente entra em... Quando eu falo cérebro, mente, né, na verdade não é a mesma coisa, então vou mudar mais pra mente. A nossa mente, o nosso inconsciente, começa a entrar em pânico. Tudo que ele construiu, batalhou pra caramba pra construir aquilo ali, pra você sobreviver. Você tá indo lá e destruindo pra começar a construir uma coisa nova. E isso é muito doloroso, né? A gente se apega, começa a resistir àquela mudança e começa a sofrer. Isso é um tanto comum, né, no processo de autoconhecimento. Por isso que é importante trazer consciência de pedir ajuda, de ter uma rede de apoio, seja do terapeuta, seja de amigos, que você pode conversar, né? Porque o conversar, o colocar pra fora é necessário. E aí, quando eu notei que eu tava sofrendo muito, que já tinha algo, né, até mais profundo ali, denso, me rodeando, aí eu trouxe consciência e falei, eu preciso desapegar. Por quê? Tava tão bom sentir raiva daquilo, que eu não queria mais soltar a raiva. A raiva foi algo que eu me blindei uma vida inteira de sentir, porque era errado. Uma criança sentir raiva de alguém da família que é mais velho e tudo, como que você vai sentir raiva, né? Aquele processo de sentir raiva foi muito libertador. Muito. Foi muito bom acessar aquela raiva e poder sentir ela genuína. Uma coisa que estava reprimida por décadas. Só que aí tava tão bom que aí o meu ego não quis mais soltar. Falou, tá, eu mudei um pouquinho. Acessei a raiva, tá, deixei você sentir raiva. Mas essa aqui, raiva aqui, nossa, é boa, hein? Essa raiva aqui agora, nossa, parece que eu tô descontando tudo que, né, não senti uma vida inteira. Aí tá. Aí vem a outra mudança em cima, que eu tenho que transmutar e soltar aquilo. E aí gera o sofrimento. No budismo, eu amo, porque assim, a primeira vez que eu ouvi, eu comecei a rir na gargalhada, assim, muito frenética, quando eu ouvi. Buda, quando foi trazer, né, os ensinamentos, ele foi lá, meditou, transcendeu, ascendeu, e aí ele voltou para trazer as grandes verdades, as nobres verdades, os ensinamentos que ele aprendeu ali, né? E aí a primeira grande verdade do budismo é tudo é sofrimento. E aí ficou todo mundo, putz, mas como assim? Meu Deus, isso aí não tem uma coisa boa que você aprendeu lá? Porque isso aí a gente sabe, né? Estar aqui na Terra é sofrer. Aí ele veio com a segunda nobre verdade. Todo sofrimento tem uma origem. E aí o budismo traz, né, várias possíveis primordiais origens do sofrimento, né? Na cobiça, tá na raiva, tá na ignorância. E a ignorância é uma que me pega bastante, né? Que a ignorância, ela traz o sofrimento, mas aí quando a gente também acessa algum saber e traz uma nova consciência, se a gente não continuar naquela nova consciência e continuar seguindo aquilo, como a gente já viu, não tem como desver, a gente sofre por querer talvez ter aquele comportamento de quando era ignorante, né? Então tem essas duas vertentes. Tudo é sofrimento. Mas todo sofrimento tem uma origem. E aí volta a Rumi. Eu posso não te dar o mapa do tesouro, mas eu posso te trazer a vontade de buscar. O processo de autoconhecimento é primordial pra gente viver uma vida sem sofrimento. Dói, né? Não é pra ser uma dor terrível, porque quando a gente vem de infâncias, traumas muito desafiadores e tudo, praticamente, assim, eu acredito que todo ser humano passou por trauma, né? Traumatização. E a gente tá muito habituado à dor, ao sofrimento. Então, quando a gente fala que autoconhecimento dói, às vezes a pessoa tá lá passando por uma dor que não é necessária, que não é preciso, que talvez tenha até uma retraumatização ali de algum terapeuta, de alguma coisa que ela ouviu de alguém, e ela não tá reconhecendo o limite dela, que não é pra acessar aquela dor, né? Não é, aquilo ali não é normal, né? Mas enfim, no geral, o autoconhecimento ele é doloroso porque dói, né? A gente acessar a nossa sombra, dói a gente acessar essas memórias, mudar comportamento, dói. O ego não quer que a gente fique mudando os nossos comportamentos, porque, igual eu citei no início, ele moldou aquilo por muito tempo, talvez por décadas. Tem gente que vai
sabe, acessar alguma coisa depois de 50 anos de um mesmo padrão. É mais desafiador? É, porque o nosso cérebro já não tem as mesmas sinapses, é difícil mudar um padrão, é difícil aprender coisa nova, mas é possível, entrar em sofrimento porque você tá resistindo à mudança, pra mim, hoje, é inadmissível. Eu não me permito mais, não quero. Fiz um combinado comigo que eu falei, meu Deus, não vou. Eu solto. Por mais que esteja desafiador e que do outro lado eu não sei nada do que vai acontecer, eu não sei como que é aquela vida nova, mas eu sempre trago no meu coração que ela vai ser melhor do que ontem. O hoje é melhor do que o ontem. E o amanhã sempre vai ser melhor que o hoje. Então eu sempre tento trazer isso pro meu coração. Às vezes eu esqueço, mas sempre tento. Ai, é libertador soltar. É libertador entrar no flow da vida e permitir que as mudanças aconteçam, que os novos ciclos venham. A natureza é sábia, a natureza é perfeita e nós somos a natureza, nós somos parte dela. Por que a gente resiste à natureza? Por que a gente resiste à nossa natureza interna, às mudanças? Sendo que a natureza nos ensina tão belamente, eu já falei disso aqui também, sobre as estações. A natureza, a terra, nossa mãe, aqui onde a gente está habitando, ela morre, ela reconhece a necessidade no inverno. Ela morre, ela se recolhe, ela vai para as profundezas. Ela sabe a necessidade de se recolher. Só que ela também sabe exatamente a hora de florescer de volta, a hora de voltar para a luz, de voltar para a superfície, porque ela vivenciou o processo doloroso, o processo de raízes, de sair daquela sombra, de vivenciar, né? De ir para a superfície. Dói? Acho que não dói. Aí esses dias eu tava pensando o seguinte: a gente vem para esse mundo com dor. A gente vem pra esse mundo em sofrimento. Quem me conhece sabe que eu amo assistir parto. Gente, eu tenho certeza que em outra vida eu já fui doula, porque eu amo, sabe? Já fui parteira, daquelas raízes mesmo. Amo demais. E aí, esses dias eu me peguei refletindo sobre as dores, né? As dores do ser humano, o sofrimento nosso. Vocês têm ideia do quão belo é o nascimento, mas o quão traumático também é? O bebê tá confortável no ventre da mãe, quentinho, acolhido, recebendo nutrição sem esforço algum. O bebê não tem esforço, vem tudo pelo cordão umbilical. De repente, começa a vir aquele monte de contração, um ribuliço ali dentro, ele é cuspido para fora. Ele não resiste, pode resistir um pouco, mas ele não consegue, porque se um bebê resiste ao nascimento, a essa mudança de cenário da vida dele, ele vai morrer, não é mesmo? Porque não dá para ficar ali para sempre, no ventre da mãe dele. Então ele vem para esse mundo. Dói para respirar. Dói na hora que ele abre os olhos e vê aquela luz. Aquele tubo de nutrição é cortado, cordão umbilical, e aí ele tem que trazer um esforço agora para sobreviver. De repente, ele pode até levar uns tapinhas, umas palmadinhas no bumbum, que pelo amor de Deus, espero que isso acabe nesse mundo. Mas vocês têm ideia do quão doloroso é? É muito traumatizante, é muito traumático, só que ao mesmo tempo é muito belo. Então, por que a gente cresce e começa a resistir às mudanças, sabendo que o que vem depois é muito belo, que o ato em si é muito belo da mudança? Tem muita mudança que vem pra gente de forma muito dolorosa, né? Talvez uma perda de pessoas queridas, né? Viver e vivenciar um luto, talvez a perca de um emprego. Muitas mudanças acontecem de forma muito dolorosa, são muito dolorosas em si, né? Mas o que vem depois, se a gente soltar e entrar naquele flow de verdade, eu tenho certeza absoluta que o pós sempre é melhor. É só a gente saber soltar, saber seguir aquele flow. Então, espero do fundo do meu coração que você aí, que tá me ouvindo, que tá me assistindo, faça uma análise e reconheça quais resistências você está tendo nesse momento, que talvez estejam causando esse sofrimento seu. Talvez é uma mudança com medo daquele novo que pode ser tão bom, mas que você tem até culpa de que seja tão bom. Talvez seja uma mudança que vai trazer, talvez até um desafio, mas que você pode evoluir demais com esse desafio que tá chegando por aí. É só você se entregar, soltar, porque a resistência sempre vai causar mais sofrimento. E aí, por medo do sofrimento, a gente sofre mais.
se você tá aí com medo do que tá por vir após esse ciclo que você tá vivenciando, saiba que resistir por medo do sofrimento vai te fazer sofrer muito mais. Então, que nós saibamos mergulhar, trazer clareza, trazer consciência ao que tá nos fazendo sofrer. Então, não resista às mudanças. Gratidão para quem ficou até aqui, gratidão por me ouvirem. É sempre muito significativo quando eu recebo os feedbacks de vocês, vejo aqui os comentários, se fez sentido, se não fez, e me chamem para conversar. Eu amo ter esses diálogos profundos, talvez para algumas pessoas até viajados, porque eu gosto de trazer várias abordagens, então eu trago budismo, trago outras vertentes também, pra gente fazer algumas análises em conjunto, porque eu acredito que não tenha verdades absolutas, são pontos de vistas, né? Um grande beijo!